Hoje eu vou reagir a um vídeo da Mariana Rios, mas não é uma reação de vídeo comum, tá? Eu quero pausar em alguns pontos estratégicos e trazer algumas reflexões aqui sobre amizade, sobre palavra, sobre o propósito, sobre um Deus que age nos detalhes. Vem comigo? Tem uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Tem várias, né? Por isso que eu tô falando que se vocês quiserem a gente estende. Fechou. Mas eu tenho muitas coisas assim que aconteceram e que eu realmente lembro com riqueza de detalhes. Mas tem uma história que ela é muito boa e que foi na minha chegada no Rio de Janeiro. E que eu nunca lembro de contar. Então bora. Bora? Pois conte. Quando eu me mudei para o Rio, eu fui morar numa república com mais 3 meninas que eu não conhecia, as meninas. E quando eu cheguei lá, elas já tinham a vida delas, que elas estavam há muito tempo, né? Já tinham as amizades delas, elas estavam há muito tempo morando já no Rio. E na primeira semana, eu estudando, eu fazendo teatro, e elas vivendo as coisas delas, saindo, trabalho e tal. E aí a minha mãe me ligou e falou assim: Mariana, não tem o Boris, aquele menino de Araxá, filho da Vânia, porque lá em Araxá, assim, né? Tem o filho da fulana. E todo mundo se conhece. Por que você não liga pra ele? Eu vou pegar o telefone com a mãe dele. E por que você não liga pra ele e fala que você tá morando aí no Rio? Porque, querendo ou não, é uma pessoa de Araxá, né? Que vai ser seu amigo, que a gente conhece, a família, porque uma preocupação, né, Claro. de uma mãe, então uma filha de 18 anos, que tá numa cidade grande. E aí ela pegou o telefone, me passou, liguei pro Boris. Aí eu: oi, Boris, é a Mariana Rios, filha do Alonso e da Adriana. Aí ele: oi. Aí eu: então, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Eu mudei pro Rio. Aí ele: Legal? Bacana. Eu falei: ele, onde você mora? Eu: na Tijuca. Ele: ah, tá. Aí eu: e você? Aí ele: eu moro na Barra. Aí eu: então, depois me fala aí o que você vai fazer, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele: lógico, faz o seguinte, amanhã é sexta-feira, nós vamos numa balada, vou numa balada com meus amigos, você não quer vir aqui pra casa? A gente sai todo mundo aqui junto, vamos fazer um pré aqui. Falei: fechou. Vou. E aí, cheguei na casa dele. Hã? Ai, meu Deus. Pauso. Olha só que interessante. Ela estava no Rio de Janeiro, sozinha. Ela estava se sentindo deslocada, porque ela estava numa república onde todo mundo já tinha suas amizades. E quem lembra de alguém? E que não era qualquer alguém? A mãe. A mãe lembra de um amigo da família. Um relacionamento que os pais construíram. Isso fala de 3 coisas: a importância de preservar amizades, a importância de ter um nome de confiança que abre portas, né? E a importância de ter caráter na família. Porque se não fosse uma mãe, um pai, uma família de caráter, eu com certeza, e em vão seria ter o contato do Boris, né? Às vezes, o que abre porta para os filhos é o testemunho dos pais. Então, valorize as amizades que você tem hoje. Porque elas não podem te servir agora. Mas quem sabe um dia lá na frente, alguém vai dizer: ah, você é filho de fulano, né? Então pode deixar entrar, então entra. Isso aqui pra mim já foi um dos primeiros pontos. Já virou uma chave na minha cabeça. Vamos ouvir. Cheguei no apartamento do Boris. Quando eu vi aquele prédio, era um prédio que ficava de frente pro mar. E naquela semana que eu me mudei para o Rio, como eu tinha chegado, tinha ido para a escola, da escola para... eu não tinha visto o mar. Então era assim, era Tijuca, Laranjeiras. Eu não vi o mar. E a hora que eu cheguei, a gente passou pela orla e eu entrei naquele prédio, eu lembro direitinho. Eu entrando no prédio, tinha uma mesa assim de centro com um arranjo maravilhoso, inteiro de flor natural. E aí, tinham 3 elevadores, eu nem nunca tinha visto 3 elevadores. Juntos. Aí eu: gente, 3 elevadores. O máximo que eu já vi de elevador era um no prédio da minha tia de Uberlândia. Aí eu: nossa, 3 elevadores. Aí subi aquele elevador, escolhi um, né? Subi o elevador. Aí quando ele abriu a porta,
Ele, oi, Mariana, tudo bem? Aí eu entrei no apartamento dele, era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha de frente pro mar. Então parecia que você tava num navio, assim. Aí eu entrei, aí eu tinha umas pessoas, aí eu fiz assim, ó, oi! E eu não conseguia parar de olhar para aquela vista. Aí oi. Aí eu falei, posso ir na varanda? Aí ele, vamos na varanda. Aí eu cheguei na varanda, aí eu olhei. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou morar aqui. Aí ele, Aqui? como assim? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse prédio. Eu tô encantada por esse prédio. Pausou. Agora presta atenção nisso. O que ela fez aqui, né? Ela chama isso de lei da atração. Mas pra mim, isso não é lei da atração, gente. Isso é princípio bíblico. Princípio bíblico. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E a que bem a utiliza, come o seu fruto. É simples assim. A palavra, ela tem poder. Não é energia cósmica, é princípio espiritual. Isso aqui é básico, tá na palavra, tá na Bíblia. Então perceba, ela não tinha começado a carreira, ela não tinha estabilidade, ela não era famosa, ela não tinha nada disso. A única coisa que a Mariana Rios tinha era a palavra, era o poder da palavra. E ela fez uso muito bem feito desse poder, desse princípio bíblico, sem perceber, mas ela fez. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim, aham, vai, claro. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô te contando. Eu vou morar aqui. Aí ele, não, lógico, vai sim. Porque ele sabia que eu morava numa república, ele sabia da condição da minha família. E ele é um dos meus melhores amigos, hoje. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava falando com ele no telefone. E ele... Mas eu entendi a dúvida dele, tipo, coitada, mas deixa ela já que ela vai morar aqui. Aí ele não me conhecia. Se fossem as minhas amigas lá, ia falar, vai, essa vai. E aí tá. Fui na boate com os amigos, fiz amizade e tal. Beleza. Comecei a frequentar mais a casa do Boris, ficar mais amiga de todos os amigos dele, que são meus amigos até hoje. E sempre com essa sensação. E todas as vezes eu chegava e falava, um dia eu vou morar nesse prédio. Um dia eu vou morar nesse prédio. Aí, 4 anos se passaram. Eu liguei pra ele e falei, eu não aguento mais. Eu estou voltando para Araxá. Eu vou desistir. Esse é o ponto mais importante do processo. Muitas vezes você está a um passo do cumprimento de uma promessa, de uma realização de um sonho, e é exatamente nesse momento em que vai vir muito forte a vontade de desistir. Se atente a isso. Quando o desejo de desistir for maior do que a sua vontade de começar lá do início, pode ter certeza que você está a um passo de realizar esse sonho, de conquistar, de viver essa promessa. Ele falou, não, você não vai fazer isso. E eu fiz uma peça de teatro que o Boris foi em todas as sessões. E ele era a pessoa que levava uma quantidade absurda de amigos e de amigos de amigos, de família dos amigos. Então, todas as vezes a menina da bilheteria falava assim, hoje o Boris vem com quantas pessoas? Então, ele me ajudou muito. E ele começou a entender a minha luta e participar da minha vida. E ele falou assim, eu não acredito que você vai desistir. Eu falei, eu não aguento mais. Eu já tô com muita saudade de todo mundo e não quero mais, acho que não é pra mim e tal. O inimigo, ele trabalha na mente, ele trabalha no cansaço, ele trabalha na saudade. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, olha isso, se você não desanimar, a colheita está condicionada à perseverança. E eu vou embora Forte, mesmo. Né? E ele ficou super triste.
E alguma coisa... E eu também tava chateada, eu tava triste de ter que desistir. Um dia depois, me chamaram para fazer um teste. E aí eu fiz o teste e passei no teste da malhação. Nossa. E aí eu estava em casa e fui na primeira semana gravar. Estava gravando durante uma semana os primeiros capítulos da minha fase de malhação. Peguei uma chuva num dia... Eu tinha chegado, sei lá, 3 horas antes no ponto de ônibus, que eu sempre fui muito pontual. E aí eu peguei uma chuva e me atrasei. E quando eu cheguei, a gravação já tinha começado. E eu lembro que meu guarda-chuva furou. Nossa. Um pedaço, não é que ele furou, ele saiu aquele trenzinho dele. Então era uma chuva com vento e com tudo. Eu cheguei ensopada, o ônibus não passava, cheguei super atrasada e eu chorava compulsivamente, porque na minha cabeça eles iam me demitir. E eu estava na minha primeira semana. E aí o meu diretor sentou comigo e falou, calma, você tem que se acalmar. Aí eu, pelo amor de Deus, eu fui pro ponto de ônibus 3 horas antes, desculpa, a culpa não foi minha, tá chovendo muito. Aí ele, eu tô vendo, tá todo mundo atrasado, fica tranquila. E eu, não, mas eu não me atraso, essa não sou eu, não, por favor, não tire isso aqui de mim. Demorou muito pra eu conseguir, eu tava quase desistindo, não me tira daqui. Ele falou, ninguém vai tirar de lugar nenhum. Aí ele, onde você mora? Eu falei, eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar aqui. Fui explicando e eu não parava de falar. Aí ele falou, calma, tudo vai se resolver. Fica calma porque você tem que gravar. Aí eu fui lá, gravei o dia todo. No final do dia, o Rodrigo, um beijo enorme pro Rodrigo, que era da produção, me mandou uma mensagem e falou, Mariana, eu preciso que você venha na minha sala. Ah, eu comecei a chorar tudo de novo. Já falei, era. Pronto, acabou. Cheguei na sala dele, sentei. Aí ele falou assim, o Mário me falou que você chegou hoje atrasada. Ele me falou onde você mora, que você tem que pegar as 2 conduções para chegar aqui. E a gente não quer que isso aconteça mais. Aí eu assim, eu já não tinha mais força, sabe? Eu falei, não vai acontecer, desculpa, não vai acontecer. Aí ele falou assim, por isso, eu quero que amanhã de manhã... que você não grava amanhã de manhã. Eu quero que você vá num prédio, que é o prédio tal. Eu fiz assim, o prédio do Boris. Aí ele falou, você tem 17 apartamentos para escolher qual que você quer morar. Aqui se cumpre o que foi declarado há 4 anos atrás. Vocês têm noção disso? Isso aqui não foi coincidência. O que ela viveu não foi coincidência. Foi princípio. Segue. Nossa. Meu coração tá aceleradaço agora. Aí eu olhei pra ele. Ele falou, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora. E eu chorava. E aí eu não liguei pro Boris. Eu acordei no dia seguinte, fui na imobiliária, peguei a chave dos 17 apartamentos, subi direto na casa do Boris, apertei a campainha. Ele abriu e fez assim, ué, gente, o povo não interfona mais, não? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos comigo porque você tem 17 apartamentos pra me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você tá me zoando. Eu falei, tô falando sério. E aí eu morei no prédio dele, a gente foi vizinho durante 3 anos. Não acredito, Mari. Eu morei lá os 2 anos de Malhação, depois 1 ano de Araguaia, e aí eu comprei meu primeiro apartamento depois. E eu morei naquele prédio, e posso te falar mais? Ele morava no 1107, quando eu cheguei. Ele teve que se mudar. Eu não sei porquê, acho que o dele tinha 2 quartos. E ele foi pro de 1 quarto depois. Ele falou, vou pegar um de 1 quarto. E aí, num jogo ali da imobiliária, porque o meu precisava ser alugado, é um prédio que tem uma coisa com a Globo também. E ele precisava fazer a troca do apartamento. E eu morei exatamente no apartamento
que era quando eu cheguei, eu falei, eu vou morar aqui. Tô em choque. É. Eu tô sem palavras, assim, porque que história, né? Não, e ela assim, eu sempre esqueço de contar essa história. Posso contar? É uma bomba dessa. Gente, então assim, Deus, ele chama à existência as coisas que não existem como se fossem, como se elas já existissem. Então, quando você declara, como a Mariana Rios fez, quando você declara dentro da vontade de Deus, os céus se movem ao seu favor. Então, nós servimos a um Deus, né? Eu tenho aqui um canal que também acaba... a gente também fala muito das coisas cristãs, eu sou cristã e eu creio muito nisso. Nós servimos a um Deus de detalhes, né? Ele não cumpre a promessa pela metade. Ele cumpre a promessa e cumpre com riqueza de detalhes. Você viu que ela morou no mesmo apartamento que ela entrou há 4 anos atrás e falou que moraria. Então, é o seguinte, gente. Talvez hoje você esteja na fase da varanda, na fase da solidão, ou até na fase da chuva, do guarda-chuva quebrando, do vento batendo e aquele desespero. Mas não desista. Não desista no 4º ano. Não desista na hora da chuva. Não desista. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Se esse vídeo falou com você, comenta, compartilha, envia no WhatsApp, no Instagram, não sei, para um amigo que precisa ouvir esse testemunho, que precisa ouvir essa palavra. E se você quer mais vídeos como esse, onde eu tô reagindo a testemunhos, né, a situações como essa, trazendo uma visão bíblica, trazendo princípios espirituais para histórias reais, me fala aqui nos comentários. Deixa aqui que eu vou fazer mais, tá bom? Beijo.